Será que é pra tombar? Ai, ai. Tudo gravando? Tudo. Tamo aí. Tava fervendo a água e é isso aí. Vambora. Vambora. Conversando, daqui a pouco eu passo esse café aqui pra nós. Só um café. Olá. Muito prazer, Muito cara. prazer, Jordan. Ó. Pra qual câmera aqui, ó? Aquela ali é Aquela minha, ali é né? tua. Que essa aqui é geral. Essa E aqui essa é aqui minha. é a sua. É tudo novidade pra gente, tá? Mas estamos a partir de agora começando o podcast aqui do Estúdio Plínio, que a gente vai trocar ideia com pessoas que a gente tem contato, conhecer gente que a gente não tem contato e falar sobre música, sobre vida, enfim, tudo que a gente quiser falar aqui. Sobre Cristianismo. café. Pode ser que role algumas tretas também, mas isso faz parte. Beleza? Esse aqui é o piloto e a gente vai se apresentar, vai falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória como músico ou como qualquer outra coisa que a gente seja também. Até hoje Até você aqui. não sabe o que eu faço, eu não sei o que você faz da vida. Eu não sei, A gente é amigo já faz mais de 10 mas anos. eu vou passando um café aqui. Passa um café Deixa eu pra só dar nós. uma escaldada nesse filtro. Eu vou ter que sair pra jogar a água que eu coloquei Não, deixa fora. que eu vou tomando. Você quer uma aguinha quente? É bom, cara. É tipo um chá sem sabor, né? Não, mas vai É explicando. igual gelatina sem sabor. Vai explicando pra galera Um como é que chá faz um bom café aí. sabor. Para você ter um bom café, primeiramente, você precisa de um bom café. Só existe um problema hoje. No café, no Brasil, hoje, No o café. café barato e ruim já tá caro. O café mais ou menos tá muito caro. E o café realmente bom, ele tá muito caro. Muito, cara. Só que, meu, vale a pena você tomar um café da hora. Então tenha um grão de qualidade, de preferência. Ó, esse cafezinho aqui, ó. Eu acabei de moer. Eu tenho um moedorzinho elétrico ali. Ele tava em grãos e eu moí. Pô, o cheirinho senti. que exala na hora que você moe o café é inexplicável. O cheiro é absurdo. Aí os caras estão falando, ah, mas esse cara é um fresco, não sei o que, gente. Eu trabalho com cafeteria também, então eu sei o que eu tô falando, tá? Já já eu vou contar um pouquinho Patrocinador mais sobre oficial isso. do canal? Patrocinador oficial, Colosso Café. Colosso Café. Tá com a gente. No peito. Deixa eu jogar essa água quente aqui. Mas por que eu fiz isso? Eu só abri os poros, você viu só? Abri os poros aqui do filtro, tirei o gosto de cola e de papel que tem no filtro cloro. e esquentei aqui o recipiente que vai receber o café. Isso não é frescura, faz diferença, Então toma tá? essa aula. Fica ligeiro. E enquanto isso eu vou falando aqui, ó. A gente não tem intuito de ser um podcast famoso, nem nada do tipo. A gente só quer contar as histórias, trazer os amigos, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente acha que tem alguma coisa importante pra falar. E fazer um som, né? A principal coisa é fazer um som. A gente vai tocar em algum momento aqui, tá? Tá tudo montado aqui. Se a gente quiser do nada tocar, a gente vai fazer isso. Continue falando. Ó, aqui agora é o seguinte. O Brice, ó, o que ele vai fazer? Ó, esse método que eu tô usando aqui, ele é o V60, tá? Ele é um pouquinho diferente do porta-filtro Melita. Ele é um pouquinho maior. Aqui a saída da água. E sai direto pelo filtro, né? Sim. Tipo, não encosta num plástico nem nada, né? Sim, exatamente. Nesse caso aqui é um porta-filtro de cerâmica, mas tem o de plástico, tem o de acrílico também. Ele faz um café um pouquinho mais suave que o porta-filtro do Melita. O método também faz bastante diferença, tá? Aqui, coloquei... Tô bastante. Não, 26 gramas de café. É, que esse filtrinho É que esse Humilde. porta-filtro é pequeno. Tudo pode dar errado, tá? Isso, provavelmente vai dar errado. Provavelmente, com certeza, vai dar errado. Vamos ver? Porque eu peguei um porta-filtro muito pequeno. Mas vai dar boa. Ó, daí tem o lance dos ataques, né? Vocês já assistiram Cobra Kai? Ué? O que tem? Tá. Outra coisa, pra fazer um café bom, a gente já fala de música, tá? Primeiro café, cara. Isso aqui é Mas- patrocinado pela Colosso Café. Vamos falar de café aqui. Pra você fazer um café gostoso, você não pode despejar a água de uma vez, porque senão você não vai conseguir extrair tudo que o café tem pra oferecer. Existe um tempo de extração ali pra o café não ficar fraco, não ficar aguado, não ficar ruim. E se você deixar aquele monte de água em contato com o pó do café ali por muito tempo, ele vai ficar amargo, vai ficar zoado. Então por isso que a gente faz várias vezes pouquinha quantidade de água, por isso que a gente usa esse... Bico de ganso. Exatamente. O biquinho de ganso. Bico de ganso. Ai, ai. Olha aí, ó. O Lago dos Cisnes. Lago do Cisno. Mano, tá muito cheiroso. Tá cheiroso, velho.
Nossa, pena que vocês não conseguem sentir o cheiro. Cara, mas Será que um dia vai ter um... eu acho que a inteligência artificial vai conseguir Vai conseguir. exalar. Você já foi no cinema aquele, é o 7D? Que espirra água, Nunca. que treme, que faz não sei o quê, que você Nunca sente fui. o cheiro dos bagulho. Nunca fui. Eu nem sei se existe, tá? Acho que eu tô viajando aqui. Que é o 8D se existir. É o 8D? Se existir é o 8D. O cara tá sabendo massa. É que eu vi uma notícia uma vez, não sei se... Não, mas não tem aquele cinema que é todo sensorial? Sim, mexe a cadeira, mexe a tem cheiro. cadeira, espirra a água e tem o ventinho. Isso. Eu acho que vai o celular, a televisão e os dispositivos vão vir com uma parada que exala. Assim. Sim, também acho que vai chegar esse dia. E eu não vejo a hora, A gente cara. tá perto. Só que o ruim é tipo assim, que nem o Raul Gil tá lá apresentando o programa, aí ele peida. E aí, vai vir o cheiro? Não, né? Provavelmente não. Provavelmente não. É, vai ser, geralmente vai ser o que a pessoa quiser que Você vai sentir o cheiro das crianças que estão cantando no Raul Gil. E, nossa, daí é ruim. Do JA, Em qual fase? Enfim, não, enfim, vamos lá. a gente vai tentar não ser polêmico. Isso, a gente vai tentar não ser o pastorzão, vai. Mas, Os caras já estão começando errado o podcast. cara, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Vai. Uma pergunta que eu sempre quis fazer, mano. Quem começou a Vale? Quem começou a Vale? Pra quem não conhece a Vale, foi uma banda estourada aqui de Curitiba, no meio gospel. Mostra uma foto aqui agora. Não, mostra um vídeo. Esse vídeo é fenomenal. Vitor Peraceta na bateria. Provavelmente quem tá assistindo esse podcast conhece o Vitor Peraceta. Isso. Vitor Peraceta na bateria aos 13 anos de idade. 13 anos. Se pá menos. Na verdade, a Vale, ela começou de uma outra banda que a gente tinha que chamava Offer God. Nome Cara, péssimo. eu nunca ouvi isso. Nome péssimo. Primeira vez que eu tô ouvindo isso, péssimo, galera. Péssimo. Ó, vamos lá. Em 2010, 2011, eu tava começando a tocar guitarra, mas já tinha referência de Paramore. Uhum. E já gostava bastante. Deixa eu pôr mais um pouquinho de água aqui. O café já ficou horrível, tá? Que eu já passei do tempo faz hora. Isso, a gente já ignorou o café. Mas enfim. Mas vai estar melhor do que o normal, né? Vai estar melhor que o café pilão que você tá tomando Isso. agora e pagando caro pra caramba. O pelão. O que eu tava falando? Ó, o TDAH. 2010, 2011 foi o ano que eu já conheci o Vitor desde sempre, porque os nossos pais, os meus pais, que são pastores, e os pais dele, que são de igreja também, sempre foram amigos. E, tipo, a mesma amizade que eu tenho com ele, com os irmãos dele, tipo, meus pais tinham, sei lá, desde a adolescência. Então, a gente sempre teve contato com a família Peraceta. E se não estiver gravando? Tá gravando? Esse aqui tá gravando? Não, aí lá. tá, aí tá. É tudo novidade. Tudo novidade, cara. Desculpa aí, velho. Vai ser assim. Não tem ninguém cuidando, tá só nós dois aqui no estúdio. E o medo de eu passar mais café do que aguento. Ah, não, tem Não, tá de boa. Vai. Tá, então eu já conhecia a família Peraceta, o Vitor, o Guilherme. O Leozinho nem era nascido ainda. Mas enfim, porque a gente era da mesma igreja, que era da 7ª Igreja Quadrangular de Curitiba. E em 2009 para 2010, os meus pais mudaram para uma igreja um pouco menor aqui no bairro do Pilarzinho. E começaram a servir ali e tal. Era uma igreja que, tipo, não tinha ninguém. Era uma igreja que, na época, o pastor que assumiu pegou ela bem zoada. Os que estavam ali estavam com o pé na cova, porque tinham, tipo, se juntasse todos, davam uns 1000 anos, assim. Só tinha velho na igreja. Só tinha velho. Aí, quando chegou
A minha família tinha 3 adolescentes na igreja, que era eu e minhas 2 irmãs. Caramba, velho. Enfim. Aí começou a chegar uma galerinha, o pastor foi fazendo um trabalho ali e tal, a igreja foi crescendo. E precisava ter um culto de jovens, né? Toda igreja precisa ter um culto de jovens. Sabadão. Nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o Matheus Bezelin, que depois se tornou o Guita da Vale. Na época ele nem tocava, ele arranhava um violão ali porcamente. Não, como assim? Ele não tocava? Ele não tocava. Quantos anos ele tinha? Ele tem a mesma idade, teria a mesma idade que eu, ele já faleceu. Sério que ele... Mas, em 2010, a gente é de 95, tinha 15 para 16 anos. E ele ainda não tocava. Tá Ele brincando, sabia velho. 4 notinhas no violão ali. Um dos melhores guitarristas base que nós tínhamos. Mano, ele cresceu muito. Caramba, velho. Ele tocava violão, ele começou tocando violão, tipo, nos cultos, assim. Mano, e zoado. Não, detalhe, Demais. eu, você e ele, a gente é de 95, cara. Verdade. O Gibi é mais novo, né? O Gibi é mais novo, o Gibi é 97. 97. Aí conheci o Matheus, porque a família dele começou, ou já fazia parte ali da igreja também, mas ele não era muito envolvido, e a gente começou a ser amigo, trocar ideia e tal. Aí teve... Uma galera foi chegando na igreja, eu tô, tipo, resumindo muito, tá? Sim. Mas isso coisa de 3 anos, a igreja conseguiu crescer muito nesses 3 anos, até 2011, 2012, de 2009 até 2011, foi a época que a Vale começou. Eu conheci não, foi pra igreja o Lucas Meira, que ele era primo do Gibi, e através do Gibi, tipo, a gente chamou ele pra tocar porque ele era da 8ª, e tocava meia lua na tarde da bênção. Que benção. Não, o cara era bom. Não, tem um detalhe, pra quem não tá inteirado no contexto de igreja, a Quadrangular, que é a igreja que a gente era, quer dizer, o Brisque ainda é da Quadrangular, eu sou da Relevância, mas eu cresci na Quadrangular, fui batizado lá, fiz CTM, tudo, pô, fiquei anos lá, né? Então, assim, a Quadrangular, ela tem muitas igrejas, daí tem a primeira igreja, vai até tipo, eu já toquei na 60ª igreja quadrangular. Tanto que não se usa mais esse termo de número hoje na Quadrangular, porque tipo, chegou num número impossível. Número... Aí todas elas, tirando a primeira e algumas maiores, mudaram pra... Não dá nada. Pega esse paninho aqui, ó. Mudaram pra bairro. Aí tem... Tá furada essa xícara? Acho que tá, mano. Meu Deus! Tá furado mesmo? Tá furado. Pera aí que eu vou pegar outro. Não tá parando, mano. Putz, pega... Ou deixa furado. Deixa eu tomar rápido. Pega... Tem os copinhos de papel ali. Vai falando aí. O que eu tava falando mesmo? Dos números. Tá, não, beleza, igreja quadrangular. Aí chegou o Lucas Meira com a família dele, que era um cara que tinha a minha idade também, de 95. Ele cantava e tinha vontade de ter uma banda e tal. E ele era primo do Gibi, no caso, é primo do Gibi, ou é meio parente do Gibi, enfim. Acho que a mãe dele é sobrinha da mãe do Gibi. Só um detalhe, olha o tamanho dessa palheta que eu achei ali atrás. O baguado paletão. É um triângulo. É um riscador de tecido. Ai, ai. Pronto. Foi. Mano, por que eu tenho uma xícara furada em casa? Nossa. Esse podcast já começou todo errado. Não dá nada. Dá nada. Azar. Continuando. Então... Mas a que você estava era Pilarzinho, né? Quadrangular do Pilarzinho. Era a 17ª, mas já tinha virado Quadrangular do Pilarzinho, isso. Na época. O pastor que chegou já meio que tentou implantar isso também, pra pegar o nome do bairro e tal. Beleza. Aí o Gibi começou a tocar com a gente, porque o Lucas falou, tem um primo meu que toca baixo lá e tal, vamos trazer ele aqui. E o Vitor, ele era muito mais novo, ele é muito mais novo que a gente, né? O Vitor é do ano 2000, ele é 5 anos mais novo que eu e o Matheus e 3 anos mais novo que o Gibi. Então, quando eu tinha 15, o bicho tinha 10. Quando eu tinha 16, diferença. Ele tinha 11. É muita diferença. Na adolescência, né? Quando a gente chamava ele pra ir na igreja, ao invés dele estar com os moleques da idade dele, ele queria estar com a gente tocando. E sempre foi assim. E ele sempre foi bom? Ele sempre foi bom. Tipo... Eu acho que ninguém viu o Vitor aprender a tocar bateria. O Vitor, eu acho que ele se apaixonou por essa parada, sim. De tipo, eu quero ir pro palco, eu quero fazer isso. Nos Paixão, Fogo e Glória que tinha aqui em Curitiba, porque os meus pais sempre estavam na organização e eu sempre estava envolvido nos eventos também, mesmo criança. A gente ficava no palco e trocava ideia com os caras, enfim. E o Vitor, tipo, sempre...
Ô, posso tocar? Ficava com a baquetinha dele atrás, assim, posso tocar, não sei o quê. E os caras deixavam, não vai deixar uma criança tocar, velho. Tipo, ainda mais uma criança tá com a baqueta na mão, fala, deve ser tão bonitinho ele tocando, mano. Quando ele moía, todo mundo ficava em choque. Eu vou pôr o vídeo dele tocando com o David Keelan aqui. Imagina uma criança de 6 anos que não grava um vídeo, tipo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, fazendo um teatro, cantando, grava um vídeo tocando com pedal duplo. Que criança que faz isso, cara? Nenhum. E o Vitor já era, tipo, anos-luz na frente da gente. Ele sempre foi melhor Sempre do que a foi. gente. Tanto que ele tá onde ele tá hoje, né? Sim. Isso é fato. Aí, continuando falando sobre a banda agora, o Gibi começou a tocar com a gente, acabou se mudando pra igreja, a família dele toda se animou também, mudou pra igreja. E a gente começou a compor umas músicas bem ruins, com umas letras meio estranhas, mas tipo, a gente tava se animando. Mano, a gente chegou a fazer ensaio no quarto do Vitor, eu não sei se você já chegou aí na casa dele lá, que é tipo um corredorzinho assim, Sim. a cama e um corredor. Sim. A gente já chegou a fazer ensaio dentro daquele quarto lá. Meu Deus. Levamos amplizinho, o Gibi tinha um amplizinho debaixo o Moog, horroroso, que era desse tamaninho assim, ó, mas ele virava igual um retorninho. Sim, eu A lembro. gente ligava a voz, Eu lembro que ele andava com essa merda. ele andava com essa porcaria pra lá e pra cá. Nossa. Aí ele tinha um baixo Strindberg, cor de cheddar, horrível, laranja, que a gente infernizava a vida dele pra vender aquele baixo. Depois ele pegou um jazz bass bonitinho. Aí a gente começou a compor Certo. e a namorada do Lucas na época, o Lucas era o vocalista da banda, eu e o Gibi a gente ainda não cantava. Só o Lucas cantava, a gente escrevia uma Cara, coisa isso eu ou não outra e sabia. E ajudava. o nome da banda era outro. Era Offer God, que é Oferta a Deus. O nome mais horrível Na verdade, o primeiro nome era, tipo, a gente tentou... Ninguém falava inglês e não entendia porcaria nenhuma de inglês, mas a gente falou, e se a gente criasse um nome meio de louvor, assim, tipo, leva-me à adoração tipo, tentasse reduzir a gente, tipo, sei lá, lead me to worship. Vamos reduzir tudo assim, leadship. Só que daí a gente achou incrível, cara, leadship é muito bom o nome. Daí a gente foi traduzir, tipo, levar navio. Ixi. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Daí a gente falou, meu, nada a ver. Eu acho que o e-mail Ficamos a ver navios. o e-mail do Gibi do Facebook até hoje é Felidship. Ah, não é possível. Cara, eu quero muito que o Gibi comente aqui embaixo, se realmente for. Não é possível. Por isso. favor. Eu sei que algum e-mail dele era Felidship. O nome do Gibi é Felipe, tá? Nem o pai dele chama ele de Felipe. É o Gibi. Era Gibi por causa do iCarly, que quando ele era novinho ele era igualzinho o Gibi do iCarly, é só por causa disso. Tá. Tá meio forte esse café, né? Mas tá bom. Tá forte? Mas... Tá bom. Os mic tudo clipando. Não dá nem pra ver ali. É, A gente é burro. enfim. Vai ter que fazer uns cortes, né? Não vai, eu vou deixa, deixar. vai Você sim, tá né? falando, eu vou deixar. Tudo que eu tô falando tá traduzindo. Isso. Tudo que eu tô falando tá traduzindo. Não, mas você Eu já era um mesmo. cara que tocava guitarra nessa época bem? Ou você era horroroso? Tá, eu vou contar a minha trajetória. 2007, o meu primo tocava violão e me ensinou a tocar Filho de Davi do David Keelan, que é 3 acordes. Filho de Davi. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Quer dar uma palhinha pra gente? É capaz de eu não saber tocar hoje. Legal. Aí, beleza. Mano, eu ficava tocando isso incansavelmente, sei lá, por um ano. Aí ele me ensinou a fazer o riffzinho de guitarra do Águas Profundas. Mas aquele primeirinho. O primeirinho, que é mais simples. Não o do Roger Franco, aquele das Antigonas lá, que é mais simplinho. Aí eu fiz aquilo no violão e falei, mano, que massa. Como que era? Não, era tipo... O primeirinho era bem simplesinho, né? Aham. É tipo isso. Tá. Ele era mais simples. O do Roger Franco tem mais coisinha.
Tipo, é mais... Tem mais swing, né? É, mais pegada. Mas o primeirinho, eu não lembro quem que era o Guita que gravou o Águas Profundas antigão lá da capinha azul. Enfim, meu primo me ensinou isso no violão e eu ficava tocando essas duas coisas no violão. Aí eu comecei a entrar no Cifra Club e falar, mano, vou tentar aprender essa música aqui e tal, mas tipo, sozinho. Sem fazer aula, sem nada. Aí a única pessoa que eu tinha acesso e que tinha paciência, porque meu pai toca desde sempre. E ele toca, tipo, autodidata, do jeito dele, mas ele sabe uns acordes cabulosos, sabe fazer muita coisa. Só que eu nunca perguntei nada pra ele e eu acho que ele nunca, sei lá, se interessou de ensinar também. Aí eu perguntava pro meu primo, que eu tinha mais acesso, tipo, ficava mais à vontade de perguntar pra ele do que perguntar pro meu pai. Falava, esse aqui tá certo, essa nota é assim e tal. Aí nem sabia fazer pestana direito. Uma dificuldade. Mano. Pestana não é feio. sabia fazer pestana. Hoje eu odeio pestana. Pestana é feio. Hoje eu queria não saber fazer pestana. Não façam pestana. Botem um capo. Bota o capo. É o transposer do... Cara, o dia que eu ver um baixista usando capo, eu vou ficar muito feliz. Eu vou pagar um pau pra ele. Eu vou ficar muito feliz. Eu queria usar... Não vou falar. Tá. Senão eu vou perder o foco aqui. Vai Não, longe. o cara já viaja muito. Nossa, velho, vai ser difícil fazer isso aqui. Nós vamos conseguir terminar uma história. Não, nenhuma. Até agora a gente não terminou nada. Não terminou nem... Mas aí o que virou você vale. perguntou, eu não consegui responder. Não, eu quero contar essa história. Tá, vai. Aí eu comecei a tocar. Aí, um dia, tinha uma guitarra jogada lá em casa. Eu não lembro por qual motivo. Uma guitarra e um amp. Aí, as paradas que eu sabia tocar no violão, eu mesmo liguei sozinho. Falei, deve ser aqui. Aumentei o volume. Tava com o drive ligado. Aí eu falei... Mano... Você não tá... Aí foi bem na época do auge do Guitar Hero. Guitar Hero. Do Play 2. Que Como é que todo fala em mundo inglês, tinha. será? Pô, sei lá. Guitar Hero. Guitar Hero. Guitar Hero. Que não é guitar, né? Guitar. Guitar Hero. Hero. Aí... Que chique, velho. Mano, eu comecei a ouvir umas músicas do Guitar Hero e daí eu falei, vou tentar tocar isso na guitarra. Daí aqueles rifão simples que todo guitarrista de escola, tipo, aprende, eu aprendi também. Só que daí quando eu cheguei ali na 7ª, 8ª série, tinha os caras meio metaleiro na escola. Aí eu sempre falava, mano, empresta esse violão aí. Daí os caras me via tocando os bagulho que eles não conheciam, tipo Águas Profundas. Uhum. Os caras, mano, mas é uns baita riff, isso? né? Os caras vinham eu tocando, fazendo umas levadas diferentes, que eles não estavam acostumados, os caras ficavam em choque. E daí eu já era respeitado, tipo, na escola, assim, pelo menos na escola eu era o melhor músico. Só tinha uns caras muito ruins. Sim, na escola só tem cara ruim. Aí foi dessa transição, assim, de eu começar do violão pra eu querer ser o Slash. E daí eu conheci Paramore. Que foi o que, tipo, virou mudou a chave. Tua vida. Não, mudou completamente. Eu ajustei minhas calças, comecei a usar camisa xadrez. Daí eu nem lembro como é que era o meu cabelo na época, daí eu já queria repicar, fazer franja. Porque o meu emo veio do Paramore, não veio das bandas daqui. Porque eu não curtia as bandas daqui, depois que eu fui entender. E como é que você conheceu o Paramore? Eu acho que eu e minhas irmãs conhecemos ao mesmo tempo. Como é que foi? Eu MTV? não lembro o motivo. Crepúsculo? Talvez seja Crepúsculo. Não, porque acho que foi um pouquinho antes do Crepúsculo ainda. Eu lembro que quando saiu a trilha sonora de Crepúsculo, eu falei, mano, que animal. Cara, eu conheci pelo YouTube. Foi um vídeo recomendado. Eu não lembro quem me mostrou. Eu lembro que a Suelen ouviu primeiro, aí ela mostrou pra mim. Daí ela falou, por que você não toca essas músicas aqui? Ela sempre falava, por que você não toca essa música? Ela me mandava, sei lá, o Thiago York. Tipo, nas antigas, quando ele cantava em inglês ainda. Só que eu não conseguia tirar, porque era difícil. Daí ela falava, toca essa música que não sei quem. Daí ela mostrou um Paramore um dia. Ela falou, olha que legal essa banda aqui, uns caras meio emo. Mano. Eu falei, mano, que alucinante. Vou tentar. E não era tão difícil pra eu tentar tirar. Tipo, não ficava bom. Mas não era impossível de eu tentar tirar um solo do Slash, que não tinha como, porque era horrível. E daí, nessa época, o meu pai trabalhava na 0DB, que era, tipo, a maior loja de instrumento do sul do Brasil. Era, tipo, uma loja bizarra. Os caras vinham de outro estado pra comprar aqui. Eu vou contar uma história aqui, interrompendo a sua, sobre isso, que é o seguinte. Eu tive a oportunidade de virar um guitarrista. Sabe aquela... Quando você tá aprendendo um instrumento e você, tipo, vai entrar de cabeça naquilo, eu tava começando na igreja, a tocar bateria... E
e tocava violão. Eu tinha um violão, isso é importante, né? Falar. Eu tinha um violão. E às vezes chegavam uns cultos que, mano, não tinha ninguém. Daí eu fazia um violão, às vezes eu fazia uma guitarra. Só que na igreja, naquela época, né? É bem diferente, né? Não precisava tanta coisa assim, né? E aí meu avô, ele falou assim, meu, você precisa escolher uma coisa, porque você não pode ficar querendo fazer tudo, senão você vai ser ruim em tudo. Não que eu seja bom tocando alguma coisa, mas ia ser pior, vamos falar assim. Sim. Daí ele falou, meu, vamos fazer o seguinte, vamos numa loja de instrumento, e eu era de Florianópolis, cara. Vamos numa loja de instrumento para você escolher o que você vai fazer. Daí ele me trouxe aqui para Curitiba, para ir na 0DB, mano. Eu fiquei o dia inteiro na 0DB. Aquela loja era muito Naquela animal. antiga, que Não, era... aquela do lado da Universal, do ali lado na da 7 de Universal, setembro. que tinha uma área só de bateria que era fechada. Tinha mais coisa de bateria do que a drum shop. Você lembra que ela era organizadinha, Muito os organizado. setores, Setor. por setor? e Cada lugar era um setor. Não, e tinha a plaquinha como se fosse das ruas. E era o Isso. nome dos artistas. Cara. Como se fosse as ruas de Curitiba, aquelas plaquinhas da esquina da rua. Mano, aquela só que era loja- por setor, assim, várias ruas, né? Eu lembro que das guitarras era a rua Steve Ray Vaughan. Nossa. Eu só lembro disso. Mano, Mas era animal. A loja mais animal de Curitiba gente, era a 0DB, naquela época. Eu cheguei na área da guitarra, eu estava saindo com a guitarra de Labres. Qual guitarra que era, você lembra? Cara, era uma Les Paul que ela tinha 3 captador, velho. Brabo. 3. E ela era preta, eu lembro só disso. Eu não lembro qual marca que é. Mas era isso, eu tava saindo com uma Les Paul, já tava com a capinha de brinde já que eles iam me dar. E eu ia levar, acho que uma pedaleirinha da Zoom. E era ali que eu ia Clássico, começar. Mas... Então, eu tava saindo, mano, com 13 anos da 0DB, com isso, mano. Até que daí, pra você ir pro caixa, você passava pela bateria, mano. É verdade, Era o lá caixa no era lá final. no fundo. E eu não tinha nem chego na bateria. Eu fiquei nas guitarras e já tinha decidido. E Eu tinha nem muita cheguei coisa. Eu fiquei o dia inteiro lá. Aí, a hora que eu tava indo com a guitarra pro caixa, mano, eu passei pelas baterias, assim, daí eu fiquei... Cara, me deu um aperto no coração, assim. Daí eu decidi pelo menos sentar numa bateria e fazer um som. Aí eu saí de lá com um kit da Zildjian, lá. Resumindo. E foi, acho que na época que teu pai trampava lá, mano. Com certeza. Foi, porque... Tu tinha quantos anos quando você falou que ele trabalhava lá? Ah, mano, uns 13, 14. Então, eu tinha 13. Por aí. E a gente tem a mesma idade, mano. Sim. Então foi bem na época que teu Por pai aí. trampava Era lá. a época que eu tava começando a tocar, tipo, começando a me interessar por guitarras. Uhum. E como meu pai trabalhava na 0DB, a guitarra que eu tinha, tipo, porque eu tinha um violãozinho Giannini regaçado em casa. Daí eu falei, pai, se desfaça desse violão que era uma guitarra, se vira. Bem otário. Bem otário, Mas né? é que pra quem conhece o meu pai, tipo, não liga de eu falar isso, porque, mano, ele é muito bom de rolo. Já foi melhor, hoje não tá tão... Mas ele é muito bom de rolo, assim, de fazer troca, de conseguir. No mesmo dia ele chegou com uma Les Paul em casa. Aí como eu tava na época do Guitar Hero, do Slash, eu falei, meu Deus! Só que, tipo, o braço dela tava assim, ó. Parecia um berimbau. Mano, não dava pra tocar e trastejava tudo, tava zoado, tava empenado. Só que eu queria muito usar aquela guitarra. Então eu tocava do jeito que tava. Tipo, não dava... Fazia o acorde aqui, fazia aqui embaixo, não saía som nenhum, só o trastejo ali. Só... O lixo do trastejo. Aí quando eu conheci o Paramore, falei... Só comentei com meu pai, falei, nossa, queria tanto uma Telecaster. Nem sabia o que era. Porque geralmente a guitarra que vem na cabeça, na minha cabeça, pensava em guitarra, era extrato. Tipo, você pensava numa guitarra, você pensava numa extrato. A Les Paul, ela parece um violão, ela tem um formato de violão. E a Tele, eu achava ela meio feia. Eu achava ela meio estranha, porque ela é fechada em cima, que a extrato é aberta em cima, né? A Tele é fechada. Eu achava meio esquisita, mas eu vi os caras gringos usando e o Paramore usando, falei, não, preciso de uma Tele. Precisa de uma tele. Aí meu pai arrumou uma Tele pra mim, sei lá que rolo que ele fez na 0DB lá, se ele adiantou, se ele parcelou. Com certeza parcelou. Mas ele pegou desconto de funcionário e, tipo, acho que descontava na folha. Né? Pra facilitar, né? Caramba. Porque a gente não tinha grana na época também. Aí ele arrumou isso e um pedal de distortion da Washburn, que era muito pesado. Era tipo, não tinha como usar pra tocar Paramore, não tinha como usar pra tocar na igreja, era só pra fazer barulho. Mas eu gostava. Colocava o agudo no máximo, assim.
E eu achava alucinante. Falava, Parece meu uma Deus, pregação pentecostal. eu sou guitarrista, lá, vassourinha, lá. Mano, a guitarra gritava. tá gravando ainda? Tá gravando? Bom, Não, ali vai estar, pode confiar. show. Aí, beleza. Aí, ainda não fazia aula, só tentava tirar as músicas e tal, e tentando tirar som, e meu pai sempre, consegui um pedalzinho lá pra você. Beleza, pagou a guita, aí ele ia pegando as coisas. Cara, graças a Deus que meu pai trabalhava na 0DB e facilita, nas lojas né? ali nessa época, porque facilitou muito. Tinha produto que às vezes não vendia, tinha produto que às vezes estava meio parado, os caras queriam se desfazer e tal, aí ele pegava mais barato. Aí eu montei um setzinho de um pedal mais Jaguar que o outro. Era uns pedal da Groovin e uns da Giannini, da Axis. Ruim pra caramba. Mas enfim, eu montei um set de pedais. Primeira vez que eu cheguei na igreja, e daí eu, mano, sempre fui de fazer minhas paradas, né? Sempre tipo do it yourself. Demais, assim. Sempre fui de fazer. Fiz um pedalboard, colei o carpê em cima, aí fui atrás de velcro, colei os velcro, arrumei os cabos, tudo. Aí cheguei na igreja no domingo com uma mochilinha, um setzinho de pedal e a guita, assim. Os piá... Meu Deus! Em choque. Não, em choque. Fala, meu Deus, cara, que gringo, sabe? Porque só tinha pedaleira, né, mano? É. E eu caras não usavam sei por que eu pedaleira. fui nessa pira de querer ir pra pedal. Eu nunca mais consegui sair. Sim. Mas, tipo, já comecei com pedal. Eu não comecei com a Azul 505. É, realidade. Eu não comecei com a Todo Azul mundo 505. começava com essa Zoom aí. Eu não comecei, mas eu acho que foi o privilégio de ter um pai que trabalhava numa loja de instrumento. Isso. Porque a Zoom já não fabricava mais a 505. A 505 você comprava, tipo, no açougue. Em qualquer lugar. Comprava no sebo. Fala, esse aqui teu primo comprou e não usa, vê se você quer usar, sabe? Essas coisas assim. Tinha numa igreja, num canto lá. Sempre. Mas eu comecei com pedal mesmo. Que louco, velho. Aí, beleza. Contei como que eu comecei a tocar guitarra, né? E eu fui melhorando, mas ainda não fazia aula. E daí, nessa época, lá pra frente, que eu já falei do Gib, do Lucas, do Vitor, que a gente já tava tocando junto, a gente começou a compor, começou a tentar gravar. E saía umas paradas, mano, a gente gravava. Daí ficava... Aí a gente... E gravava onde? Mano, a gente fazia umas gambi. Tipo assim, microfonava a batera na igreja, saía uma saída da mesa de som, gravava separadinho já. Só que a gente gravava com um programa que chama Audacity. Não é preciso você gravar com o Audacity. A gente gravava com o Audacity. Multipista? Não. Ah, bom. Gravava só um Só canal. uma via. Um canal. Assim, tipo, um auxiliar saía Sim. da mesa e entrava naquela entradinha de microfone P2 Sei. do notebook ou do computador. E eu gravava guitarra daquele jeito também. Só que, mano, a primeira experiência que eu tive com gravação foi com aqueles microfone de webcam, sabe? Só que não o mic da webcam, que você comprava o kit, né? Com os PCzão. Veio um Vinha miczinho webcam que era que você ajustava espetava assim. em cima e o miczinho que tinha um pedestalzinho assim, ele ia pra frente. E eu botava na frente do amp. Ah, não é O possível. amp que eu tinha. Pô, devia ficar animal, velho. Mano, aí ficava distorcido. Eu Distorcido? gravava, tá muito distorcido, tá muito alto. Abaixava o volume. Colocava o mic mais longe. Mano, ia testando e gravava. Mano, eu gravei muita coisa. É que eu não tenho mais esses arquivos. Eu perdi a maioria dos arquivos. Mas muitas coisas da Ofergod, que foi essa primeira banda nossa, Ofergod, eu gravei assim. Oferta pagode. Tipo isso. Tá bom. Aí, mano, nisso, o Matheus, o preto, a gente chama ele de preto, tá? Não é preconceito E ele nenhum. não é preto. E ele nem é preto. Acostumou. Acostumou. Gente, não é preconceito. Ó, até estourou o mic aqui. Ele começou a colar junto com a gente, se interessar por equipamento, se interessar por timbre, se interessar por tudo que a gente estava interessado na época também. Tipo, mano, Timbre. como é que nós vamos tirar um som? Por que as bandas gringas tiram esse som? O Vitor já com uma caixa desse tamanho assim, ó, uma A 14 caixa, por 14 8. por 8. Branquinha, linda. Porque o Vitor, ele teve também o privilégio de ter um irmão que já tocava bateria e já tinha equipamento. Isso. Que hoje o Gui não toca mais batera, Não. mas o Gui fazia agenda com a Overlock, que era uma Isso. banda que saía fazer O agenda. irmão do Vitinho foi um belo de um baterista que fez... Pô, ele fez miséria naquela época. Ele era o batera mais diferente que tinha. Sim. Não tinha ninguém Se igual não me ele. engano, foi ele que apresentou Paramore pra gente. Nossa. Eu acho que foi o Gui. Os Peraceta sempre... Obrigado, Gui. Obrigado, Gui. Eu Mas acho que assim, ó, um dia o Vitor vai vir aqui, com certeza ele vai vir aqui, e ele vai contar isso. Mas daí eu vou deixar pra contar o dia que eu conheci o Vitor. Foi o dia que eu conheci esse cara aqui também. Foi num retiro.
Não. Mentira, acho que foi vigília. Foi numa vigília. Vigília, na terceira. Na né? terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Eles estavam tocando com um cantor. Qual que era? Qual que era o nome do cantor? O Alisson. Alisson Delbon. É. Cara, esse dia foi louco. Foi o dia que eu conheci eles. Faz quantos anos isso aí, velho? 10 anos, né? No mínimo. É. No mínimo, Eu porque... acho que sim, porque foi 10 eu não anos. tocava tanto com o Alisson, mas os meninos da banda tocavam bastante com ele. Eu tocava de vez em quando. Mas nesse dia, acho que foi 2014, 2015, por aí. Foi a época que ele fazia Foi bastante 2014, agenda. velho. Não é possível. Foi tipo 13, 14, 15. E nessa Cara, época a Vale já existia. Acho que foi 2013, porque eu me formei no CTM em 2012. E em 2013 eu fiz agenda daí com esse cara que era lá da terceira. Pode crer. Então foi bem quando eu saí de lá. Mas, cara, eu acho que a Vale, ela foi uma banda que mexeu muito comigo. Eu nunca vou me esquecer um dia que eu ouvi a primeira vez a música O Barco. Pesquisem aí, O Barco. Fui num show de uma banda de fora, tipo assim, era pra ser uma banda... Era Quarto Fechado, não é? Quarto Fechado, o nome da banda. Que é uma banda excelente banda, rock and roll pra caramba, as letras muito boas. E aí tinha um amigo meu, o Carlinhos Napoli, que ele era, fã dessa banda. Daí ele falou, bora colar nesse show aí. Deu, bora, mano. E eu sabia que a Vale ia tocar, então eu também queria ir pra ver a Vale. E eles não faziam muito show assim, a Vale, né? Não, a gente tocava na igreja. Tocava na igreja. E eu não... Gravava nossas coisas e eu não tirava colava a na nossa igreja pilha, deles. mas a gente não fazia tanta agenda. Não fazia. Eu era da primeira e eles eram do Pilarzinho. Então a gente, tipo, sábado, cada um tava na sua, mano. E aí eu lembro de ter ido nesse dia assistir Quarto Fechado. Mano, e a Vale tocou todas as músicas desse novo disco. Que não tinha lançado. A gente só então, tinha gravado. Eles gravaram e a gente não sabia nada dessas músicas. E aí, do nada, mano. Eu acho que foi novidade pra gente também. Pra vocês, era a Porque a primeira gente vez tinha que estavam gravado todo mundo separado, mas nunca tinha tocado as músicas junto. Velho. Quando eles tocaram O Barco, mano, eu chorava, velho. Tipo assim, pra mim podia acabar ali a noite, entendeu? Tanto que quando o Quarto Fechado tocou, tipo, mano, foi paia. Não foi paia. Foi paia. Pra mim tava assistindo, foi paia. Tipo, caraca, mano, pra mim tinha acabado já o show. Entendeu? Mas eu lembro deles falando pra gente, mano, eu não sabia que a banda de vocês era tão boa. Não, se pá foi o melhor show da vida de vocês. Né? Se pá, não sei. Não lembro. Não sei, porque foi um dos que eu fui. Foi muito bom. Mas foi especial, porque foi a primeira vez que vocês tocaram aquelas músicas juntos. Foi muito especial. O legal de lá é que, por exemplo, nós éramos uma banda que pertencíamos a uma igreja. Então, a gente fazia muita agenda de culto. Então, a gente ia para fazer o louvor ou alguém da nossa banda pregava, geralmente o Gibi, ou tinha um preletor já. E a gente era convidado só para fazer a parte do louvor num evento da igreja. Então, era difícil ter show. E quando era show, tipo, que a gente conseguia... Tem início, meio e fim. Tocar um set grande, tocar as nossas músicas do jeito que a gente gravou mesmo, assim, e tocar alto também, era muito mais da hora. É, muito mais da hora. Que daí você consegue construir um set list. Sim. Isso é bem diferente, galera. Quando você vai tocar e vai ter uma pregação depois, você não pode fazer um show, mano. Ou na igreja. E um show é muito especial. Sim. É muito especial. Pra quem, vai em show, cola em show, mano, sabe que... E show é diferente de louvor. É diferente. Show é entretenimento, é pra você assistir. E não tem problema. Cara, e tem uma estrutura do show. Tipo, cara, ele vai te levando igual um filme, vai te levando pra várias emoções. Sim. Tipo, começa de um jeito e vai, daí quando você vê você tá cantando uma música só, voz e violão, e é uma construção, né, Sim. cara? E eu aprecio muito isso, velho. E tinha muito isso na Vale, cara. Tinha mesmo. Tinha muito. Mas enfim, cara, mano, a gente não vai conseguir, acho que em um episódio, contar tudo que rolou. É impossível. Sim. Mas a gente vai tentar ir aos poucos inserindo isso. Quando vier algum convidado, a gente não vai ficar contando as nossas histórias. Sim, é que como esse é o piloto, é legal a gente falar um pouco da gente pra galera conhecer. Se alguém assistir. Pelo menos eu vou ter que assistir, porque eu vou editar. Sim. Tá. E nos próximos a gente conversar e saber mais da vida da galera que vem como convidado, né? E aí, se você quiser saber da gente, você volta nesse episódio e descobre, né? Mas, enfim, aí você não teve só a Vale, você teve, outra banda.
Hilo, tô usando. Ao mesmo tempo... Cara, assim, banda... O teu projeto oficial sempre foi a Vale. O resto era Sempre. projeto de tocar no louvor, né? O que acontece? A Vale, ela nasceu então ali como se fosse os meninos que tocavam na igreja, era só a gente. O Vitor nem era da nossa igreja, mas ele era liberado a tocar, porque ele era muito bom. Era gritante a diferença. Não tinha baterista decente na igreja, diferente. e o batera que sabia tocar queria cantar. E ele cantava muito melhor do que ele tocava a bateria. Sim. Que é o meu amigo Lucas Bryan, que é um bom batera hoje, mas eu gosto muito dele cantando também. E, mano, foi crescendo, a galera foi chegando, a igreja foi crescendo muito também. E a gente foi tendo mais contato com galera de banda, com galera de igreja, galera de música, começou a fazer agenda e tal. Só que chegou uma fase que essa banda antes da Vale, a For God, ficou difícil porque o relacionamento do Lucas e da namorada dele na época, que eram os dois que cantavam, eu acho que eu não comentei que ela acabou entrando na banda também. Então era um menino e uma menina que cantavam, eu tocava guitarra, o Matheus acabou entrando na banda, porque ele era muito amigo da gente, participava de tudo, a gente falou, mano, entra, já tá aqui, já tá tocando, já comprou uma guitarra, entra. Eu lembro que na época, que tipo, a gente falou, entra na banda, tipo, ele pegou o cartão de crédito do pai dele, foi lá, comprou uma guitarra, comprou uma pedaleira, comprou umas paradas, mano... Tava só ficou esperando. maluco, só tava esperando. Porque ele tocava só violão na igreja. Ele falou, não, agora eu sou guitarrista. Agora é sério. Aí ele começou a estudar. Aí, mano, isso é bizarro. Isso a galera vai ficar em choque. Aí, de quem que ele foi atrás pra fazer aula? Bidezão. Ele fez 1 ano de aula com o Bidê. Bidezão, aí o bicho, queremos você aqui. Aí o bicho ficou... Porque a galera vê o Bidê produzindo hoje, conteúdo e tal, mas, mano, ele é o cara mais bizarro que eu já vi tocando guitarra. Pesquisem um vídeo chamado The Voice. Pra quem não sabe... Vou clamar. A nossa referência na época de banda de Curitiba, que a gente fala, a gente tem que ser parecido com esses caras, era uma banda que chama The Voice Worship. Ou só The Voice. The Voice. Que era o Bidê cantando, tocando guitarra. Eu não lembro o restante da banda porque eu não conhecia. E depois que eu fui saber que o baixista era o Lucas Coelho, que hoje é meu amigo. E daí o Matheus foi fazer aula com o Bidê e ficou bizarro. Aí de vez em quando eu ia lá atrapalhar a aula, daí o Bidê fazia um tererê pra gente tomar lá. A gente tomava um tererê e ficava tocando. Mano, não fazia aula porcaria nenhuma, ficava tocando. Tipo, 2 horas tocando, assim, ó, passando a guitarra. Mas a aula do cara era isso. Mas a aula foi o que fez o Matheus ficar monstro. Quando eu cheguei em Curitiba, porque eu era de Florianópolis, né, vim pra cá. Na verdade, eu não era de Floripa, eu era de Cascavel, fui pra Floripa. Mas daí eu cheguei em Curitiba e eu fui num culto da terceira igreja, porque minha avó era da terceira igreja. E eu vim morar com a minha avó em Curitiba. Eu morava com a minha mãe em Florianópolis. Quando eu cheguei em Curitiba, morar com a minha avó, ela me levou num culto e, cara, era uma tarde da bênção. E tava só o Bidê tocando guitarra. Nossa. E cantando. Mano, ele cantando e tocando guitarra. Eu era novinho. Mano, eu entrei em parafuso, velho. Eu fiquei assim, mano, que é isso? Não tinha coragem de falar com ele. Não fui falar com ele. Então, aí eu comecei nos cultos de jovem e ele tinha essa banda chamada The Voice. E eles tinham uma música que era Vou clamar, Animal. vivenciar o amor de Deus. Cara, eu vou botar um trecho aqui, não tô nem aí. Tipo, ver o Bidezão hoje é muito massa pra mim. É muito massa. Porque, cara, ele é um cara que merece, desde aquela época, assim, ele merece tudo que ele tem. Porque ele é um cara que ele é ele muito sempre foi massa. artista. Ele é um artista.
Imagina que na tarde da bênção, pô, é quadradão, mano. Mano, ele já era desse jeito naquela época. Só que você para pra conversar com ele, é o bicho mais envergonhado do mundo. É, né? Mano, ele é muito tranquilo, muito contido, mano, assim. Mas dá um instrumento pra ele, ou Ele dá se um microfone transforma. pra ele. Mano, ele Ele se se transforma. transforma, ele virou O gigante acorda na O hora. gigante acordou. E cara, daí... Mas vamos entrar um pouquinho na minha história também, que eu tenho que falar também. Pode falar. 43 minutos de vídeo. Dá nada. Deixa eu falar, então. Eu vim... Que bom, não vi que tinha o tempo ali. Tem, eu tô... Mano, essa câmera aqui, pra quem não sabe, eu conto segredo ou não conto? Não conta. Vamos Não vou contar contar. no próximo No episódio. próximo episódio eu conto o segredo dessa câmera, mas vocês não estão ligados. Não tão legal. Ela tem que existir e ela é ruim mesmo, galera. É pra ser assim. É a estética, assim. É estética. É porque não tem como melhorar A gente ela é artista. Eu cheguei de Florianópolis, já tocava lá, tal. Já tinha feito uns rolês. Inclusive conheci o Carlinhos lá. O Carlinhos Napoli. Só que não conhecia de, tipo, trocar ideia. Vi ele. Teve uma vez que teve uma Marcha pra Jesus, e Marcha pra Jesus em Florianópolis, não sei hoje, mas na época era, mano, o evento. Tinha um palco antes de sair os trios elétricos. E tocava um monte de banda alterna lá. Porque geralmente o palco é na chegada, né? Na chegada. Não Tinha na na largada. saída. E aí eram as bandas mais alternas que tinha. Aí tocou uma banda do Carlinhos, eu não lembro o nome. Não é a Vizinhos da Glória. É uma que era de Criciúma lá, boa pra caramba. Era MC2? Ah, MC2 não, era Você sabe? Acesso. Acesso tocou. Rafa Morley, Edu. Acesso tocou lá. E aí o Carlinhos caiu de costas nesse dia. Ele tava tocando baixo, ele foi pra trás, tropeçou no retorno e ele caiu de costas. Com baixo. Com o baixo, mano. E isso ficou marcado na minha memória. Corta pra eu chegando um dia pro Carlinhos e falou, cara, teve uma vez uma banda assim, assim, assada, que o baixista caiu de costas, ele... Pô, eu tô ligado, mano. Era eu. Tipo assim, não fazia ideia. Aquele dia eu fraturei minha coluna. Isso, quebrei as costas. Foi bem legal. Enfim, eu já tocava lá, daí tocava nos trios e tal, fazia esse rolê aí lá. Quando eu cheguei em Curitiba, cheguei na terceira igreja. Mano, tinha o bidezão e tal. Nunca me atrevi a tocar. Não tocava, tipo, não chegava... Nunca me atrevi a tocar lá. Tipo, eu queria só assistir, ficava assim, tipo... Só que tem um detalhe, eu ficava em Floripa, eu ficava estudando, mano. Tipo, 6, 8 horas por dia, assim. Viciado. Daí, quando eu vim pra Curitiba, eu não estudava mais. Eu fiquei parado, entendeu? Batera já? Batera. Mas você Aí- tinha batera em casa? Tinha. Não, tipo, não era bem uma bateria. Tipo, bateria de estudo, né? Sim. Tipo, que você só bate, assim, e não sai som nenhum. Daí, cara... fui pro CTMQ, que é o Centro de Treinamento Missionário da Quadrangular. Daí lá eu comecei a tocar, entendeu? E a maior parte das pessoas que vão lá são da terceira igreja. Aí, tipo assim, a galera não manjava que eu tocava. Então, quando eu comecei a tocar, eu falei, caraca, esse bicho toca bem. E eu nunca falei, mano, eu sei tocar. Nunca fiz isso. Sim. Eu ficava sempre quieto. Então, imagina que, Nunca ficou se vendendo. sei lá, 2 anos depois... Tem uma galera que implora, né? Isso. Chega numas igrejas grandes assim e fala... Ô, mano, eu toco, hein? Precisando... Ô, Mano, os caras chegam com a baquetinha assim e falam... Ó, Desse jeito. ó. Tô aqui, se você passa mal... Agora imagina que lá tinha aula de música. E todo mundo que dava aula lá no CTM, eu já conhecia porque eu era dessa igreja. Aí os caras, tipo, separavam quem sabia tocar de quem não sabia tocar. E era aula de violão. E, mano, nunca tinha falado pra ninguém que eu tocava violão. Muito menos bateria. Então daí eles falaram, ó, quem já toca violão? Daí eu peguei e levantei a mão, assim. Daí os caras, ué. Aí, mano, eu peguei, ele falou, então beleza, então vai pra separar, me separaram, assim, daí tinha mais 2 que tocavam violão. Daí a gente foi pra um outro lugar, que era com Israel, que é o cara que eu toquei nessa vigília que eu conheci vocês. Eu acho que eu não conheço. Daí, é bem local ele, assim, ele é, tipo, bem da terceira igreja, assim. Tipo, ele não sai de lá, mano. Isso aqui. Sei lá, ele nem deve estar mais lá. Falei merda. Daí, cara, ele, tipo, começou a passar, assim, o que tinha que fazer. Daí, pô, eu peguei e fiz, assim, no violão e tal, tocando normal, mano. Daí ele, pô, então você toca, velho. Você toca mais alguma coisa? Ah, eu toco bateria. Daí ali que os caras descobriram que eu tocava. Aí teve um culto uma vez lá no CTM e eu toquei bateria. Mano, os caras ficaram alucinados. Porque eu tinha os equipamentos, eu nunca nem tinha falado, mano. Daí cheguei com minhas paradas, minha caixa, eu já tinha minhas coisas, né?
Cheguei com a minha caixa, porque ninguém fazia isso, todo mundo chegava com a baqueta. Não, hoje em dia é muito normal. Hoje em dia é normal, gente. Todo mundo ter o próprio equipamento. Isso. Mas coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, cara, ninguém tinha nada. Os caras chegavam pelados nas igrejas pra Chegavam tocar. sem baqueta, ainda cobrava da igreja. Ô, você tem que comprar baqueta pra mim. Daí eu chegava com minhas coisas, tal, toquei, daí foi ali que eu comecei. Então daí quando eu saí do CTM, comecei a tocar na terceira, daí sim. Aí acabei saindo da terceira e fui pra primeira IEQ. E lá eu fui pra tocar no domingo de tarde. Tinha um culto lá que o Carlos Napoli, ele cantava e daí ele falou, mano, você não quer tocar aqui? E aí eu comecei a tocar nesse culto. Mas qual que foi o motivo de você ir pra primeira? Ah, foi amizade, assim, eu fiz uma amizade legal com a galera da primeira igreja também. Quando eu vinha de férias do CTM, tinha algumas pessoas que davam aula lá que eram da primeira. Então quando eu vinha de férias, eles falavam, ô, cola aqui na primeira e tal. Daí eu ia lá, tipo, no culto de jovens, por exemplo, eu ia, daí os caras, tipo, vem aqui Jordan, vamos orar por ele que tá no CTM. Tinha esse lance, assim. Ah, saquei. Daí eu fui Pelo fazendo lance amizade. Da missão, né? Daí o Carlinhos, ele conversava, porque ele já era pastor dos jovens, né? Aham. Daí ele conversava ali comigo. Já era o alta? Já era o alta. Era alta frequência, né, na época. Daí, pô, quando eu fui pra primeira, porque eu me identifiquei mais com aquela galera e tal, eu comecei a tocar no domingo de tarde. Daí um dia eu tava sentado lá no fundão, assistindo a Que horas pregação. que era o culto? Cara, começava 4h30. Aí eu tava sentado lá no fundão assistindo a pregação, depois de ter tocado. Aí o Carlinhos sentou do meu lado e falou, mano, preciso falar com você, cara. Pô, eu tenho umas músicas, assim, assado, eu gravei já, só que a bateria tá mid, mano. Aí eu não sei se eu lanço assim, eu quero que você dê uma ouvida. Aonde que ele tava gravando nessa época? Não sei, velho. Ele gravou... Com a galera da igreja. acho que foi com a galera da igreja, mano, não lembro. Tem umas fotos lá, mas eu não consegui identificar o estúdio, assim, até hoje. Daí ele falou que tinha essas baterias mids, daí eu ouvi, falei, mano, tá muito ruim, velho. Já falei, nossa, tá ruim, mano. Vamos gravar essa bateria valendo, né? Aí eu peguei e fui lá no... Porque os triggers de hoje, beleza, né? Dá pra dar um antigamente não miguezão. dava, mano. Mas, mano, nas antigas, se Nas meter uma antigas. bateria só no mid... Deixa eu ver se ainda tá gravando. Eu tô com medo desse celular, porque é o que eu não sei se tem... Não, mas se ele parar, continua só com os dois, Então, não dá vamos. nada. Aí, cara, ele falou isso, né? Tipo, pra gravar. Daí eu falei, não, então vamos gravar dele. Tá, mas e preço? Eu falei, não se preocupa com isso, mano. Daí eu fui lá no Entrega Total, gravei as 4 musiquinhas e uma Total tarde... Music. Total Music, com o Ateus e o Marcelo. Baita estúdio, hein? Cara, e o dia que eu fui lá, mano, gravar o Euban que tava dando aula lá de guitarra. Felipe? Ele dava aula lá. Daí, cara, Felipe Eubank, queremos você aqui no próximo episódio. Isso. Nos próximos, né? Nos próximos. Que já tem galera agendada pro próximo aí, vocês Já não estão tem, sabendo. já tem. Daí, cara, fui, gravei essas bateras e ficou pronto, mano. Aí o Carlinhos, beleza, ele olhou e eu nunca vou me esquecer. A gente tava saindo do elevador da igreja um dia pra ir tocar. Daí acho que a gente ia tocar no alta. Uhum. E detalhe, gente, eu tocava no alta, eu não tocava bateria. Eu tocava violão e cantava. Pra você ver. Pra você ver o que Pra Deus você faz. Pra você ver a porcaria que era. Aí ele falou, pô, cara, legal, mas vamos lançar isso aí, só que tem que pôr um nome. Pô, bota um nome aí, cara. Porque o nome da banda era Mordomos. Quem que deu esse nome? Não, mas eu vou explicar o nome. Por que que era Mordomos? Não, o nome não é ruim. Não, mas eu vou Mas o explicar o outro é porquê. melhor. Mordomos era porque a Suelen tinha feito um coral dos jovens. Um coral muito massa dos jovens. Sim. E aí, precisava de uma banda pra tocar com esse coral. Ah, Porque era coral com banda. Saquei. Aí, fizeram uma banda e eles tocavam. Daí eles começaram a chamar de Era mordomo. tipo Kemuel. Eles são os mordomos do coral, tá ligado? Eles só servem o coral. Eles eram os mordomos. Aí, quando eles fizeram essa banda, eram os Saquei. mordomos. Muito bom o nome no Então, contexto. era mordomos, por conta disso. Eu achei que era tipo, porque a gente serve a Jesus e tal. A Jesus eles serviam. Mas era mais o Mas coral. não, mas é mais da hora. Aí, cara, ele falou, vamos botar o nome dele. Ele falou, cara, tem um nome de uma banda que eu tenho guardado faz anos. E eu quero botar ela numa banda... Mano, essas paradas engavetadas, quando sai... E numa banda que eu quero que, tipo, ela dê certo. Daí eu falei, mano, essa banda
essa vai dar certo, mano. Daí ele falou, Indelevel. Deu, fechou, mano. Daí eu peguei e fiz a logo no mesmo dia. Mano, esse nome é surreal, porque ninguém usa. E ele é em português. E a galera não sabe que é uma palavra em português. É, ele tem até acento. Que Indelével. Indelével é algo Indestrutível. indestrutível, né? Que não tem fim. É, Mano, é é indestrutível. um nome muito forte. Cara, É muito um nome bom. muito forte. Aí ele colocou esse nome. Aí no dia, eu cheguei em casa, eu fiz a logo. Eu criei uma conta criei um e-mail. Criei uma conta no Facebook e abri um Instagram. E ali começou a Indelével. E aí, tipo, na Indelével eu tocava violão e cantava. O baterista da Indelével é o Ulisses. Nossa, é verdade. Ulisses. Uli- Ele era o baterista da Indelével. E tem um detalhe. Sabe a música Tu És Sempre Fiel? Aham. A primeira vez quem tocou na bateria foi ele. Então quem fez aquele... Quem fez o arranjo foi ele. Foi ele, não foi eu. Vamos fazer junto com a voz aqui os ataques. Pô, style. Não, é que já tinha esse conceito, né? Aham. E o conceito da banda é que era a banda que tocava... Porque a nossa igreja tinha um lance, que era... No sábado, a gente era dividido em banda. Tipo, você não tinha escala. Você fazia uma banda e botava um nome. E aí você fechava aquele grupinho e você entrava numa escala das bandas tocarem lá. E isso foi o que deu certo. Tipo, até hoje eu olho e falo, mano, se tu quer fazer um culto de jovens, mano, monta umas bandas, manda os jovens fazer as bandinhas, sabe por quê? Porque é igual tu comprar um carro. Por exemplo, eu comprei um Opala velho e ele é meu Opala. Você vai lavar ele? Não vai, porque o Opala é meu. Então eu vou falar, vou mandar com o meu Opala. Ô, mano, me empresta dinheiro pra nós botar gasolina. Eu vou ficar implorando sempre pra você fazer as coisas. Agora, se eu falo, Brisk, vamos comprar um Opala, eu e você, e vamos eu e você fazer as paradas, cara, a partir daquele momento, o Brisk vai cuidar do Opala como se fosse dele, mano. Se você monta uma escala, o cara ele vai tocar na sua escala e ele só vai tocar, mano. Ele não vai se importar, ele não vai levar a sério. Agora, se você fala, mano, a partir de hoje vocês são uma banda. Aquele cara ele vai trabalhar igual o maluco, velho, por aquilo. Vai passar pneu pretinho. Vai passar pneu no pretinho. Ele vai fazer tudo, mano. Tipo, ele vai cuidar muito daquela banda. Ele vai... Mano, os caras vão ensaiar durante a semana. Eles vão levar muito mais a sério. Então, o Carlinhos, ele acertou muito quando ele fez isso. E foi por isso que, pra mim, o Alta deu certo, velho. A principal coisa foi isso. Eles dividiram em bandas. E aí, cara... E o da hora, o Carlinhos era o pastor de jovens e o líder do Alta Frequência. Ele era o líder da ainda Alta liderava Frequência a Indelével. e era o vocalista da Indelével. Isso aí Mas fazia nessa muita época diferença. a Indelével tocava só na primeira ou já fazia agenda? Cara, desde o início a gente já fazia agenda. Desde o por início. ele ser pastor Porque e ele pregar era- muito fora, ele já era uma pessoa conhecida. já colocava a banda junto, Isso, né? então desde o começo a gente tinha agenda. Aí o que aconteceu? O baterista que era o baterista da banda do Isaac, tem um nome a banda do Isaac, eu esqueci. Tinha um nome. Isso eu não sabia. Tinha um nome, era um nome mó bom, cara. Cada banda tinha um nome. E aí o baterista dele saiu, e aí o Isaac convidou ele pra entrar na banda dele. E aí nisso o Carlinhos falou, pô, então foca lá, e aí a gente põe o Jordan pra fazer a bateria aqui. Mas foi tipo uma semana depois dele ter tocado a primeira vez Tu És Sempre Fiel. E a Tu És Sempre Fiel, pra quem não conhece essa música... Âncora da minha alma. Âncora da Minha Alma, o nome da música. Tu és sempre fiel. Os batistas gostam bastante dela, né? Quando o Dwayne Não, Roberts... porque eu já vi muitas vezes Eu já tocando vi na também. PIB. Não, e tem um detalhe. Uma vez eu fui tocar na PIB e os caras tocaram essa música lá e eu toquei bateria. E um cara falou pra mim que eu tava tocando errado essa música. Tipo, mano, não é assim. Ele falou, não é assim, você tem que fazer assado. Daí eu, tá bom. Desculpa, cara. Eu não quis falar. Tentar Pô, fazer mano, certo deixa eu aqui. te falar, eu era o baterista dessa banda. Mas enfim, aí o Dwayne Roberts, quando ele veio pro Brasil, ele vinha pregar. E ele pregava sempre lá na primeira EQ, e daí a gente, tipo, rachava com as outras igrejas pra ele pregar nas outras igrejas. E aí ele veio com a ideia de trazer a casa de oração, que é o iHope, pro Brasil. Aí ele foi pra Floripa e tal, e abriu o iHope. Quando ele fez isso, a gente tinha uma amizade muito grande com ele. E uma curiosidade, o Dwayne Roberts foi o criador do California Donuts. Isso é uma curiosidade muito interessante. É legal. essa E o curiosidade Carlinhos mesmo. comprou dele. Daí, ele falou, cara, a gente precisa implementar aqui, o Carlinhos, a gente precisa implementar uma sala de oração aqui na igreja.
o pessoal do F-Hope foi lá na nossa igreja e implementou. Tipo, o sistema do F-Hope lá na igreja. Uhum. Então, daí eles escolheram algumas pessoas para ter turnos de oração. Tipo, fazia o turno do não sei quem. Eu tinha o meu turno, o Carlinhos tinha o dele, cada um tinha um turno de oração. Uhum. E um dos turnos era de tarde, daí o Carlinhos era o líder desse turno, e eu sempre ia tocar nesse turno de oração. Quantas vezes eu falei turno? Falei muito. Mas esse turno era com banda? Não, era sem banda, mas tinha dias que nós dava louco e armava um saquei. pagode lá. Aí teve um dia, mano, que daí tava rolando uns espontâneos e o Carlinhos tava... Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. E ficou nessa, mano. E cada um ia inventando espontâneo. Do nada sai. Tu és sempre fiel. Tu és... E ficamos cantando isso, velho, durante horas. E tinha um detalhe, eu gravava os turnos. Colocava uma plaquinha de som e ficava gravando. Deixava gravando. Chegava em casa, eu abria aquele projeto gigantesco e separava, cortava as partes que eu achava que tinha ficado legal. Tipo, ó, essa... Vamos usar isso aqui pra fazer uma música. Esse refrão ficou bom. Uhum. Fascinado estou diante de sua graça e amor. E eu não quero ir. Tudo do turno. Só que de um outro dia. Saquei. Isso aqui, de outro dia. Cada pedaço da música é de um dia diferente. Saquei. E aí eu cortava, aí eu peguei e falei, mano, isso aqui ficou bom, velho. E o Carlinhos falou, mano, ficou muito bom isso aqui. A gente precisa fazer uma música com isso aqui. Tinha um RG, que era na IEQ, como é que chama? Grupo pequeno. GP. Célula. GP, é uma célula, né? Que era só da piazada do Alta Frequência, que era o grupo de jovens. E o Carlinhos chegou nesse dia e falou, galera, hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui. A gente vai fazer uma música, tudo junto. Os malucos ficaram... nós vamos fazer uma música! Os caras querendo mandar uma Esse rima cara já. maluco. E era sábado, 2 da tarde ou 3 da tarde, o nosso GP, nossa célula. Mano, a gente ficou, tipo, das 3 às 4 fazendo a música. Como que ele fez a música? Ele falou, a gente tem o refrão, tu é sempre fiel, tu é sempre bom, e fascinado estou diante da tua graça e amor. Cada um aqui, eu vou perguntar, veja. Porra, tá durando, mano. Cada um aqui, por exemplo, Brisque, o que Deus é o que Jesus é pra você? Ele foi fazendo essa pergunta pra cada um. E cada um foi falando uma coisa. Jesus pra mim é minha força e devoção. Aí, o Senhor é minha força e devoção. Daí teve um que falou, é o ar que eu respiro. Entrou na música. Que eu respiro. Aí o Ed Medeiros falou, ele é a âncora da minha alma. Mano, isso é muito profundo. E aí ele, âncora da minha alma. Então a música ela foi construída por todo mundo daquela célula. Então, aí, olha que loucura, irmão. E nessa época eu tocava violão e cantava na banda. Nesse mesmo dia, o Carlinhos falou, eu vou tocar no culto de noite. Mano, os malucos ficaram alucinados. Não, você não vai cantar essa música lá. Tipo, eu botei essa letra aqui, você vai cantar lá. No mesmo dia, a gente tocou Âncora da Minha Alma pela primeira vez lá. E ficou do jeito que era. Naquela primeira versão, Na primeira né? Aqui versão, você gravou, no caso. A primeira versão é lá aquilo do lá. canal da música, né? A primeira versão é aquela lá. Do mesmo jeito. E eu lembro que eu toquei violão e cantei nesse dia. Cara, e daí uma coisa muito louca. O Edivan, ele era um cara, tipo, muito massa. Ele era da nossa célula e ele falou assim... Ele que falou, quero encostar em teu peito para ouvir as batidas do seu coração. E, cara, tipo, esses tempos aí ele faleceu, né? E daí me veio isso na cabeça, assim, tipo... Cara, ele encostou no peito de Deus, assim, Sim. de Jesus, e tá ouvindo as batidas do coração dele. Sim, tá ao vivo lá. Então, assim, a In The Level, ela tinha um significado. Ela não era uma banda à toa, não era nada, assim. E foi numa época muito... E todo mundo era da mesma igreja local, né? Todo mundo servia. Galera, eles nunca tinham tocado com clique. Eu que inseri o clique, pra vocês terem uma ideia. Eu falei, mano, a gente tem que tocar com clique, porque como é que a gente vai gravar? É que VS clique hoje é normal. Cara, mas 10 anos atrás, era só quem fazia agenda, ninguém usava na igreja. Mano, a gente soltava o VS pelo WhatsApp. Já fiz muito. Tá? A gente tinha um grupo no WhatsApp que chama VS in the Level.
E aí, tipo, a gente tinha uns amigos, por exemplo... Cabinho Y. O Drops, eram nossos brother. E aí eles tinham uns VS muito louco. A gente tinha uns VS, a gente mandava pra eles mandavam uns VS pra nós. E eles mandavam por WhatsApp. Só que eles mandavam lado direito fone, lado esquerdo VS. A gente tinha um cabo balanceado, P2 que plugava no iPhone. Estéreo com dois P10 Estéreo mono, com né? dois P10 mono que mandava pros direct box. E aí a gente soltava o VS. Se tivesse meio encaixado, já saiu o clique no pé. E muitas vezes saía, porque o cabo era ruim. Então, cara, é assim que a gente fazia, mano. Eu abri o WhatsApp nesse grupo que a gente tinha e soltava o clique na hora de começar a música. E como é que você sabia qual que era a música? Porque eu escrevia o nome embaixo. Ah, tá. Eu escrevia. Porque geralmente a gente mandava só os áudios assim, como ó. é que faz, tudo sabe? laranja, assim, você fala qual que é qual agora. O setlist a gente escrevia na mão, a lista, e colocava. Então foram outras épocas, mas a gente sempre tocava com clique, daí. Porque a gente já começou a se acostumar com isso. E daí, cara, o resto é história. A gente tocou em muitos lugares. Vitor Peraceta foi meu hold, tá? Isso é verídico, tá? Galera, sabe o Vitor Peraceta, toca o Matuê? Ele era meu hold. Quero falar isso foi bastante. algumas vezes. É brincadeira, algumas galera. agendas. Ele, tipo, ia nas agendas... Não, ele viajou com Ele vocês, viajava né? com a gente, mas não porque ele era pra ser meu hold. É porque a gente queria o Vitinho perto, mano. Essa que é a parada. E ele queria carregar as coisas. E ele queria carregar, ele queria montar, tipo... Ele falava assim, mano, você vai tocar onde hoje? Ah, vou tocar em tal lugar. Mano, então eu vou colar. Quando ele não levava as coisas dele pra você usar Pra também. eu usar. Não, nessa época não, mano. Ele usava minhas coisas nessa época. Porque as coisas dele eram ruins, lembra? Lembro. Teve uma época que as coisas dele não ficaram tão boas, porque ele rachou todos os negócios dele. Sim, regaçou com Daí tudo. ele gravava com minhas paradas. Hoje em tudo dia... que ele herdou do Gui, Ele rachou. ele quebrou tudo. Arrebentou. Aí ele ficou sem nada. Mas hoje Deus restituiu. Inclusive, no álbum que eu mais gosto e mais tenho orgulho da Vale, que é o Esperança, todas as coisas de batera, prato e caixa era do Jordan emprestado, minhas porque o Vitor coisas. tava sem na época. Tava sem nada, mano. Enfim, mano, mas tipo, eu vejo assim que a gente viveu coisas, mano, que é difícil explicar pra galera hoje. Porque era o começo. Tipo, mano, as pessoas que são famosas hoje, elas não eram famosas. Isso que tem que ficar bem claro aqui. Então, nada era distante pra gente. A gente sempre acreditava que dava. A gente sempre queria fazer. E não fazia pensando em ficar famoso também. Sim, porque a gente não criava um produto. Não. A gente era aquilo ali. A gente era aquilo e a gente vivia aquilo. Qualquer coisa que a gente fizesse naquela época ia ser reflexo do que a gente era. Então, quando a gente ia tocar num lugar, o que vocês são? Ah, a gente é uma banda da igreja X. A gente é a banda do Pilarzinho. Ah, a gente é a banda da primeira IQ, Curitiba. Algo que me marcava na Indelével, desde quando vocês tocavam na igreja, quando vocês faziam agenda, é que até o mapa de palco de vocês era muito organizado. Sim, mas... Era muito bonito de ver, a posição de todo mundo era muito certinho, mano. E isso era aconteceu massa. porque a gente começou a tocar em lugares... Uma coisa é você tocar na igreja e tá lindo. Aí, pô, todo mundo acha que é bonito. Outra coisa é você, por exemplo, vai tocar num dia em que vai estar Paulo César Baruch, Nívia Soares, Livres para Adorar. E você é a próxima banda, irmão. Uhum. Então você fica gelado, você fala, meu Deus, velho, e agora o que eu vou fazer? Esses caras foram muito bem. Você não pode deixar os caras com qualquer roupa, E não era uma se época comportar que... de qualquer jeito. Tipo, hoje em dia você vai lá e fica, tipo, 2 horas tocando 3 músicas. Não, nessa época era showzão, galera. Sim. As bandas faziam show. E você ia assistir o show. E era isso, mano. Não tinha muito esse conceito. Começou depois com a Laura Sogueles, com essa galera. Mas veio depois, então... E a Laura Sogueles era uma pessoa que também tocava nos nossos retiros. Não era famosa, não. Ela... Gente boa pra caramba. Quando ela ia tocar lá, tipo, eu tocava. Então era um rolê mais humilde, assim. Não era muito o que é hoje, né? É muito diferente. Não então, era tanto glamour, né? Não tinha glamour, não Ao tinha mesmo nada. tempo que a gente queria fazer algo bonito e muito bem feito, era simples, né? Que nem você falou do mapa de palco. Mano, o mapa de palco, eu era o chato do mapa de palco. Eu chegava na igreja, tipo, o culto, gente, era 7h30, eu chegava na igreja às 3 horas. Eu passava o cabo milimetricamente, falava, você vai ficar aqui, as bandas geralmente ficavam num canto
da igreja, né? Não ficava espalhado no palco. Sim. O Avion, que era o sistema da igreja, não chegava até o outro lado. Sim. Ele ficava só no canto. Aí eu consegui puxar uns cabos de rede para um Avion ir para lá. E não tem porquê, né? Não tem. Mas era a estrutura que eles tinham feito naquela época era para isso, né? Tanto que a escada da IEQ era lá no canto para isso. Nas antigas, os pastores sentavam em cima, né? E sentavam em cima. E eles sentavam naquela época. Porque o meu maior trabalho era tirar as cadeiras do palco. Tinha cadeira no palco. Em todo palco tinha cadeira. Eu tirava tudo, botava os Avion pro outro lado. Os Avion, os Ampli, os né? Ampli, a gente tocava com Amp. Não tinha uma pedaleira boa o suficiente para ligar em linha. A gente ia viajar, levava Ampli, mano. E sabe o que eu fazia? Eu escrevia e-mail e mandava pras marcas, falando, ô, consegue dar isso aqui pra nós? Ou a gente ia assim assado, mandava tipo um manualzinho de marca, com as nossas tocadas, assim, com o que a gente fazia, onde é que a gente ia tocar, por exemplo. Eu ia tocar num rolê muito grande. Mano, eu escrevia pra marca, falava, meu, consegue mandar isso aqui pra nós? Ganhamos muita coisa assim, velho. Porque a gente era correria, velho. E uma outra fase da banda foi quando o Wildo entrou, mano. Sim. Porque o Wildo era a pessoa mais organizada que eu conheci, velho. Ele profissionalizou a banda, assim, em relação a dinheiro, tudo, né? A gente tinha uma conta nossa. Era muito organizado, tipo, ia fazer uma gravação, uma coisa, tinha tudo Wildo pronto. melhorou todas as bandas. Isso. O Wildo, ele participou de tudo que a gente fez até o Esperança ali. E depois ele entrou na Vale também. Então, as últimas coisas que a gente gravou, ele também estava na banda. E, meu, a cabeça dele é bizarra. De organização, de criação de arranjo, de coprodução, tudo mais. Ele é muito bom. Sim. Muito talentoso. E fora que a gente é fã também de Lembs fora que a gente era Overlock, fã dele. Né? Eu era muito fã do Wildo. Muito fã. E aí, um dia, eu comecei a frequentar muito a casa dele. E aí, eu, tipo, perguntei, mano, você não tá fazendo nada, velho. Vamos tocar com a gente, mano. Aí ele foi. Porque ele tava sem cantar, né? Sem cantar, ele tinha sofrido um assalto. E aí, um dia ele pode vir contar aqui, né? Com mais detalhes. Sim. Mas o assaltante enforcou ele. Sim. A ponto dele ficar sem voz. E ele ficou sem cantar. A voz dele mudou. Até hoje a voz dele é diferente. O timbre dele é bem mais grave hoje em dia. Ele perdeu bastante agudo. Isso. Machucou real as cordas vocais. E ele tava bem triste, tipo assim, por não poder cantar e tal. E aí eu falei, mano, vamos tocar com a gente. E ele, cara, igual o Preto fez. No dia seguinte a gente foi lá nas lojas, comprou ampli de baixo. Comprou o baixo do Bruno, que tinha ido pra fora. Um Marcos Miller. E, mano, ele tinha uns pedal lá que daí ele montou um setzinho. É que o Wildo sempre foi ignorante, né? Ele é ignorante. Ele e o Maciel aqui, ó. Os caras estão competindo. Quem que tem os equipos mais sinistros? Os dois são a disputa. Quem tem mais? E eu acho que eles têm muito, porque eles são muito generosos. Com certeza. Tipo, o lance da generosidade é real. São as duas pessoas mais generosas, né? Eles ajudaram todo mundo. Todo mundo. Eles deram muita coisa pra todo mundo. E por isso que eles têm tanto, velho. Mas enfim, cara, em The Level foi isso. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que ele falou assim... Não, porque eu toquei com tal artista. Então eu tenho raiva disso. Então, os artistas que eu toquei, dane-se. Os artistas que você tocou, dane-se. Tocamos. Mas é muito louco hoje... Tem gente que vai cair aqui no episódio e vai falar, pô, esse cara é o baterista que fez a audição da Dunamis. Sim. Só que, galera, nessa época que eu tô falando, não existia Instagram, tá? Do jeito que é hoje. Não existia Stories. Era só foto, né? Era só foto. Era um álbum de foto. Não tinha vídeo no Instagram. Então, tudo que eu fiz naquela época, dane-se. E se tinha vídeo no Instagram, era só, tipo, um vídeo aleatório. Não tinha algoritmo, não tinha alcance, não tinha... Mas a galera das antigas... O Instagram tinha fim. O feed tinha fim, né? Você chegava no final... Não existia story, galera. Tinha o Snapchat. Surgiu o Snapchat. Você mandava só pros amigos, né? Cara, então assim... Tudo que rolou. E dane-se. E daí, hoje, né? Tipo, eu decidi não tocar mais. Tanto que saí da Indelevel. Eu falei, nunca mais vou tocar. Porque eu cheguei num ponto em que eu falei, mano, eu não vou viver disso aqui. Não vou ficar me desgastando. E até hoje eu enxergo que não dá pra viver disso bem. Não dá pra você ter uma estabilidade financeira. Então eu fui fazer outras coisas, né? Trabalho com outras coisas. E música é um hobby que eu levo muito a sério. Por um acaso eu falei, mano, vou postar uns vídeos pra galera me conhecer. Eu quero que a galera me conheça, sabe? Né? Eu quero compartilhar mais sobre a minha vida. Comecei a me expor mais e acabou que...
Tem alguns vídeos meus, algumas coisas que deram uma repercutida a mais, tanto que eu chego em algum lugar, os caras ficam comentando, audição, não sei o quê. O que é uma merda, né? Porque, pô, eu fiz tanta coisa já. Já toquei com tanta gente, daí ouvir isso é meio... Mas eu entendo, porque é uma galera que nasceu depois, veio depois. Eles eram crianças, talvez, nessa época. Mas entendo, assim. E eu também não me esforçava em nem nada, né? A gente não postava nada. Imagina, a gente chegava, tocava e ia embora, irmão. Não tinha ninguém arrumando celular pra gravar. Não existia isso. Hoje em dia, não. É 30 câmeras em volta, assim, do palco. Então, tem muito mais. Mas da minha parte é isso. Acho que tô satisfeito. Aos poucos vocês vão me conhecendo mais. Sou casado com a Giovana Germano. Uma artista muito baita boa. artista Procurem também. Não tem A Gi filho. tem um trabalho muito legal também, que ela canta e o Jordan toca batera. Isso. Além deles servirem lá na Relevance, ela tem um projeto solo dela que é muito bom. Vale a pena vocês conferirem também. E eu tenho um cachorro. E é isso, minha vida é simples. Trabalho home office, segunda a sexta. Sábado eu tô aqui no Pliny Studio. E fala a tua vida pessoal aí, só pra nós. Só falou besteira e contou da nossa vida nas antigas, mas eu sou casado com a Amanda Kolossovski desde 2017 para 2018. A gente casou no finalzinho do ano. E a gente tem uma cafeteria também, que a gente falou do Colosso Café no começo, foi brincadeira, não é patrocinador, não. Mas a gente tem uma cafeteria. Fã, né? Eu já vivi de música, mas hoje o que eu tenho aqui é mais um sonho do que algo que eu penso financeiro, assim, porque o meu trabalho mesmo é lá na parte da cafeteria. E tô na primeira quadrangular, servindo lá também. Quando eu saí da primeira quadrangular, ele entrou. Eu entrei. Eu lutei com unhas e dentes pra ele ser o guitarrista da In The Level. E a gente nunca conseguiu, porque ele não era... Apesar de ser quadrangular, ele não era da primeira. Sim, a primeira era uma igreja desse tamanho. E a igreja que eu era assim... Se eu entrasse na primeira, claro que ia fazer diferença pros caras que queriam que eu fosse. Mas na época, se eu saísse do pilarzinho, ia fazer um rombo muito grande, pensando na parte do louvor. Sim. É até meio egoísta eu pensar isso hoje, mas na época eu pensava, vai fazer muita falta se eu sair. Por mais que eu queira ir pra primeira, que tem uma estrutura maior, meus amigos estão tudo lá. Tudo teus amigos lá. Tipo, vou zoar o pilarzinho aqui, então vou continuar aqui com os meus pais, pelo menos até eu casar e tal, foi o que aconteceu. Uhum. Daí quando eu saí da banda, acabou tudo, aí ele chega na primeira aqui. E aí a gente nunca conseguiu se encontrar, apesar da gente ter tido uma banda junto. Mas assim, Deus sabe o que faz, a gente tá junto agora nesse projeto. Tô feliz demais. É nóis! E esse foi o nosso primeiro episódio do PlinioCast. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Deixa o like, comenta qualquer coisa aí. Comenta quem você quer que venha no próximo episódio. Isso, que seja fácil também, né? Que não adianta falar, não pode ser um sonho. Eu quero a Ivete Sangalo aqui. Vai ficar querendo. Não. Pessoas que podem vir aqui, que a gente é amigo. Fala assim, deixa eu ir no podcast, eu quero falar a minha história. Isso, se você é uma pessoa amigo nosso, quer vir aqui, fala. E outra coisa, a gente prefere que seja presencial. Dá pra fazer online? Dá, mas é muito legal a gente poder estar aqui e tá sentindo o cheiro da pessoa, o CC dela ao vivo, que é mais da hora. Exatamente. Mas é isso, galera. Quem ficou até o final vai comentar... Xícara furada. Xícara furada. Pra gente saber que você ficou até o final. Ficou até o final. E quem ficou até o final não vai ganhar nada. Valeu, galera. Deus abençoe. Até mais.